Pessoas vêm dizer, ah, Deus fez na vida do Ageu. Olha, Deus fez um milagre na vida deles, né? E nós ficamos muito felizes por isso. Nós queremos entregar a vida dele nas mãos do Senhor nessa noite. Diga, Senhor, use a vida dele. Faz uso do tempo como quiser. Vocês estão preparando o peixe, vai demorar mesmo. Depois todo mundo vai sentar e comer. Glória a Deus. Eu vou orar pela tua vida, Senhor. Eu quero te agradecer nessa noite pela vida do Ageu. Obrigada pela vida dele. Obrigada pela vida da sua esposa, Senhor. Que a tua mão, Senhor, seja sobre a vida deles a cada dia. Que o Senhor, neste ano 2015, possa prosperar o caminho dos teus servos. Dá a eles, Senhor Deus, enquanto eles dormem, como diz a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Quantas coisas maravilhosas, Senhor, o Senhor tem feito na vida deles. Mas eu sei que o Senhor vai fazer muito mais. Porque o Senhor é fiel. Senhor, toma a vida dele e usa agora, Senhor, para abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E o pastor lembrou. A família do Ageu também está aqui, né? Eles são bem-vindos. São bênçãos também na nossa vida. Nós agradecemos pela presença deles. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Vou ter que ministrar contra o ar-condicionado ali, porque está trabalhando. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Janeiro, né? Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração e Deus, Ele prometeu algumas coisas na minha vida e até aqui na igreja, uma delas, e muitas coisas eu tenho vivido, experimentado isso junto com a Agatha, junto com a Larissa, e eu estou muito feliz assim porque eu vejo que esse é um ano. Todo mundo aqui junto comigo? Amém. Esse é um ano de coisas novas. Mas é um ano de coisas novas para quem quer. Porque não adianta passar a virada e ano novo e a sua e a minha vida continuar do mesmo jeito. Os mesmos problemas do ano passado, do ano retrasado, um monte de coisa acompanha a nossa vida. E esse é um tempo de decisão. É o que Deus veio falando aqui através da irmã, falou através do pastor no louvor. Esse é um ano de decisão. E Deus ama todos e Deus tem um plano para cada um de nós. Só que é uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Deus conta com você. E tem coisa que você vai fazer que Deus não pode fazer. Deus não pode descer do céu e falar, vamos, cara, vamos. Tem coisa que Deus conta com você. A disponibilidade do coração. Amém? Amém? Vamos respirar, vamos reagir. Amém? Abra comigo em Neemias, capítulo 1. Essa mensagem Deus colocou no meu coração na virada do ano. E eu nem sabia que eu ia vir ministrar aqui nas primícias. E a pastora comentou. Ela falou que queria que eu viesse. Então eu falei, pastor, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei, é de Deus. Amém, então essa é a palavra. Neemias capítulo 1. Diga ano novo. Ano novo. Diga ano novo. Coisas novas. Ano novo. Homem novo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga ano novo. Atitudes novas. Vamos sair da mesmice? Vamos sair da mesmice? Diz para ele. O que ele respondeu? Veja comigo lá em Neemias, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá.
E eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que estava acontecendo aqui nessa palavra? Nós sabemos que nesse tempo aqui, Esdras já tinha chegado em Jerusalém, já tinha restaurado o templo, mas não tinha dado continuidade. Diga: eu sou o templo do Senhor. Por que Jerusalém era tão importante naquela época? Porque em Jerusalém havia isso, responde com certeza, vai lá, e o que havia no templo? O que havia no templo? Diga: a presença de Deus. Deus escolheu você. Existe algo importante na sua vida, se chama a presença de Deus. Só que, infelizmente, nesse tempo de Neemias, os muros ao redor da cidade estavam queimados, destruídos, estava tudo acabado. A única coisa que eles conseguiram reconstruir foi o templo. E é igual a gente, quando a gente se converte, né? A gente está naquela coisa de: nossa, Deus tem feito coisa nova na minha vida, e glória a Deus, e aleluia, eu quero Deus, eu quero Deus. Só que os muros nesse tempo estavam, é uma conversa, gente, tá? Então você pode falar, estavam queimados, destruídos. Então, se viessem os amonitas contra o povo de Israel ali, eles iam ter alguma coisa? Iam conseguir resistir alguma coisa? Não. Se viessem os samaritanos contra o povo que estava ali, eles iam conseguir alguma coisa? Eles iam conseguir se resistir e fazer... Não. Diga: os muros da minha vida é a minha personalidade. Se Deus não trabalhar na sua personalidade, meu amado, eu e você não vamos chegar a lugar nenhum. Já viu aquele tipo de pessoa que você conversa com ela e tal, e ela tem um jeito maravilhoso, e ela não cede? Não, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque meu pai foi assim, não, porque eu não mudo. E se gosta de mim, tem que gostar do meu jeito, porque eu nunca vou mudar. Meu amado, com Deus, pau que nasce torto sem direito. Amém? E Deus quer mudar a sua vida e a minha vida. Deus quer fazer coisas novas. Porque senão, por conta das suas e das minhas vontades, nós vamos perder muitas coisas em Deus. Foi aquilo que o pastor acabou de dizer. Olha, o Senhor vai cumprir o desejo do seu e do meu coração. O que está no seu coração para 2015? O que está no seu coração? Uma casa nova, glória a Deus. Um carro novo, glória a Deus. Um esposo, um namorado. Dinheiro, aleluia, glória a Deus. Já está no mistério, né? Amém. Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Se diga para o seu irmão: olha, Deus vai cumprir tudo aquilo que você quer. Se responde para ele. A gente cantou aqui. Só que o problema é que, infelizmente, a nossa vontade está corrompida. A palavra diz que eu e você, nós somos sal da terra e luz do... Nós somos o quê? Acabei de dizer. E o que o sal faz? Mulher, né? Tem muita mulher aqui, então vai lá. O que o sal faz? Tempera. Antigamente, os mais antigos não tinham geladeira. O que eles faziam? Era sal na carne, sal tudo que tinha direito. Né? E a gente que tem parentes baianos, carne seca, né? Sal. E o sal fazia o que com a carne? Conservava. Quem conhece um pouco daquele
aquele sal um pouco mais antigo, alguém já estudou, já leu a respeito. Hoje em dia, esse sal que a gente trabalha em casa e coloca na comida, esse sal é cheio de mistura. É um sal ruim comparado de antigamente. O sal de antigamente, se ele tinha muito contato com a terra, isso se você pegasse um punhado de sal e jogasse na terra e deixasse lá uma semana, se você fosse usar aquele sal, ele tinha perdido as suas propriedades, ele não salgava mais. Infelizmente, eu e você, quando nós estamos com muito contato com as coisas desse mundo, com as nossas vontades, com o meu empreguinho, com o meu trabalhozinho, com a minha esposinha, a minha casinha, o meu carrinho, as minhas coisinhas, nós nos encontramos em muito contato com e nós perdemos nossas prioridades, nossas propriedades, a fé. Aí nós vem uma batalha, vem alguma coisa, a nossa fé está onde? Não, porque não vai entrar aquele dinheiro. Não, porque não vai, Deus não vai se mover, Deus não vai se levantar. Porque nós estamos em muito contato com nós temos perdido nossas propriedades. Quando acontece uma luta, alguma coisa, alguém fica doente, porque meu Deus, aí a gente lembra de orar, aí a gente lembra de pagar preço, lembra de pedir ajuda do pastor. Esse ano é um ano de mudança. Se você quer ver coisas novas em Deus, mude a sua vida. Se você orava pouco, comece a orar um pouco mais. Se você não jejuar, porque meu Deus, ficar sem comer é complicado. Comece a jejuar. Se você não tinha um tempo de meditação na palavra, não, Deus, eu vou começar a mudar. Porque, meu amado, sem fé é impossível. E como se você não agradar a Deus, Deus vai olhar para você com olhos diferentes. Deus, Ele te ama. Deus é um Pai. Mas se você agrada ao seu Pai, o negócio é mais fácil, a gente sabe. A gente quer filho. Se você está de bem com a sua mãe e seu pai, gente, mãe, estou precisando sair do sábado, e assim, ó, precisava do carro. Se o relacionamento está bom, gente, flui. E com Deus não é diferente. Só que infelizmente, nosso relacionamento com Deus está baseado nos problemas. Aconteceu alguma dificuldade, a gente vai para quem? A gente vai para quem? Para quem? Agora, quando o tempo está bom, está tudo maravilha, se duvidar a gente não vê ninguém na igreja. O nosso trabalho é importante, porque, meu Deus, ali é o dinheiro do mês. Agora, as coisas, o ministério, as pessoas não são importantes. Neemias, ele foi um homem que ele se importou. Neemias, quando chegou aquelas pessoas que vieram lá de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, ele foi: olha, como está o povo lá? Já viu aquele pessoal que a família mora longe, aí vai alguém visitar, e aí como que está o pessoal lá, como que está a mãe, como que está o pai? A preocupação dele. Não, mas gente, Neemias, quem era Neemias? Alguém sabe dizer? Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei, gente. Pô, o cara estava bem. Um cara influente no reino. Um cara que não precisava se preocupar com o que estava acontecendo lá em Jerusalém, já estava tudo isso. Cara, eu tenho meu emprego aqui, o meu cargo, eu sou uma pessoa influente aqui no reino. Tudo que o rei bebe, antes eu provo, e eu tenho uma ligação direta com o rei, eu sou influente, eu moro bem, eu vivo bem, pô, eu sou o copeiro do rei. Mas ele se importou. E nós, como nós estamos? Se a irmã, se ela não tivesse o relacionamento dela bom com as pessoas, se ela precisasse de dinheiro, você acha que a pessoa ia dar para ela? Hã? Você acha que a pessoa ia emprestar? Se ela tivesse os relacionamentos trincados, você acha que Deus ia usar esse meio para abençoar ela? É uma pergunta. O que vocês acham? Deus ia? Vê o seu irmão e diga: eu preciso aprender a te amar mais. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado. Ela está bonita, não está? Tomou banho, está cheirosa, tem o seu cabelo. Ela se preocupou com a aparência dela, com o jeito dela poder estar aqui.
Esse ano há oportunidade. Amém? Neemias, ele se importou com aquilo que muitas pessoas não se importavam mais. Lá no seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Hoje é dia 9, é isso? Quais são suas metas para daqui até o final do ano, para daqui até o meio do ano? Qual que é a sua prioridade? Vê se Deus está perto de alguma delas. As metas que você levantou no seu coração. Não, nesse ano eu preciso emagrecer e Deus vai me ajudar. Então Deus já está nessa, né? Nesse ano eu quero adquirir algumas coisas. Não, Deus vai me ajudar. Amém? Deus está nessa luta também. Mas o que fala a respeito de ministério, de chamado? O que fala a respeito de abençoar pessoas? Não, nesse ano eu vou entrar no projeto lá das prostitutas, eu vou ir junto com o pessoal. Não, nesse ano eu vou me dedicar, eu vou tirar um tempinho a mais. Não, nesse ano eu sei fazer algumas coisas e pastor, eu preciso colocar isso na igreja para poder abençoar as pessoas. Infelizmente, a nossa vontade está corrompida, está muito comprometida com as coisas da... Não adianta, gente. Quanto mais a gente se apega e fica com as coisas, mais longe de Deus a gente está. Não adianta. Isso é fato. Só que Deus também não quer que você seja uma pessoa que viva só lá em cima e Deus me mata para eu subir para o céu. Não. Deus quer te dar um equilíbrio. Para que você possa, a palavra diz, o Senhor pela tua casa é um equilíbrio. Gente, o sal, se você joga demais, você não consegue comer. Não consegue. Esses dias a Larissa fez uma carne lá em casa e ela colocou um pouquinho mais de sal. E aí ela de tarde falou: e aí, a comida estava gostosa, amor? Aí eu: tava. Só tava um pouquinho salgada. Tava boa, amor. Você não consegue comer. E ela hoje: não, você não está comendo muito. O que aconteceu? Tu não vai almoçar? Eu falei: não, estou sem fome hoje. Você não consegue comer. Se você falar com uma pessoa que é muito cheia, ela vai lá, tu fala: meu, esse cara é demais, eu não posso me chegar, ele é muito santo. Agora, quando você fala com uma pessoa que é como você, que você vê os defeitos e as qualidades nela, e ela quer mais de Deus, mas ela coloca, ela sabe priorizar, organizar a vida dela, você fala: olha, eu quero ser como aquela pessoa. E Neemias era essa pessoa. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi bem no dia da virada. E no dia da virada lá na igreja, quem ministrou foi a pastora lá de São Paulo, da igreja da família lá de São Paulo, a pastora Janete. E ela falou sobre o bom samaritano. Eu coloquei aqui porque eu achei interessante, eu acho que vai acrescentar. Ela falou sobre todos os que passaram o bom samaritano. Sim ou não? Isso é um sim? Isso é um não? Se movimenta-se assim. Se você conhece, pode se movimentar aí. Não, então vamos contar para você entender. A palavra diz que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E ele estava descendo, e daqui a pouco ele foi assaltar. Espancaram o cara, quase deixou ele na beira da morte. Ele ficou pelo caminho. E nisso, daqui a pouco, passa um sacerdote. Passa um sacerdote. E aí passa o sacerdote, talvez o sacerdote estava atrasado para fazer algum sacrifício, para atender alguém, ele passa, e quando ele vê o homem, o que ele faz? O que ele faz? Ele abençoa, ele repreende o demônio da vida daquele cara, é isso que ele faz? Ele deixa lá uma moeda para abençoar o cara. Ele faz o quê? Ele olha o homem, ele dá a volta, porque ele é muito espiritual, ele é muito cheio de Deus. E ele fica longe daquele homem. Daqui a pouco acontece o quê? Daqui a pouco passa um levita. O Ageu Costa Filho, olha.
nossa Tati lá, naquela área. Por ver o exemplo do sacerdote, já que o sacerdote olhou para aquele homem e não fez nada, o que eu vou fazer? Ó, Deus abençoe, né? Ele como passa um samaritano. Gente, e aos olhos dos judeus, os samaritanos eram o povo, não aí. Os samaritanos eram esses caras aí, do santo, esses caras da fundação, esses caras aí que não têm relacionamento com Deus. Porque a salvação é de onde? A salvação é em Israel, é dos judeus. Os samaritanos, não. E chega um samaritano e olha o quê? Olha a situação daquele. Aqui comigo, você aqui. Olha a situação daquele homem. Que faz o quê? O que o samaritano faz? Pega vinho, olha, cuida do carro, leva para uma estalagem. A última coisa que ele faz é dar um dinheiro. A última coisa que ele faz é deixar 2 denários lá para o homem da estalagem. Mas o que eu quero falar com vocês nessa parábola? E a pastora, um dia ela estava ali em cima, falou: gente, esse homem que estava caminhando, que estava viajando, sou eu e é você. E infelizmente, às vezes, o homem, Deus já levantou pessoas, pastor, pessoas que trabalham com a gente em outras igrejas, em outros momentos da nossa vida, e nós já estamos bem. Talvez a gente está totalmente sarado, tem algumas coisas que Deus precisa ter na nossa vida ainda. Só que infelizmente nós nos acomodamos na estalagem. E a gente já está curado, só que a gente ainda está fazendo o quê? A gente já está curado e a gente está fazendo o quê? E a gente faz o quê? Não, estou doente ainda. Não, porque fizeram para mim lá em 1900 e não porque alguém falou que eu era assim, que eu era assado. Não porque me julgaram. Não porque disseram que eu não ia dar nada. Não porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tataravô bebendo, então por isso que eu bebo. A gente se acostumou a estar doente. A gente se acostumou a estar mal e querer que Deus resolva os nossos problemas. Deus está te curando. E tem pessoas aqui que Deus já curou, para que você cure outras pessoas. Nós, Batista, Jerusalém, nós precisamos nos levantar do leito e dar lugar para outras pessoas. Senão vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é o mesmo problema, é a mesma situação, porque é o marido que não sei o quê, porque é o filho que não sei o quê, porque é o emprego, porque é aquela situação. O problema para Deus não é dinheiro, é um coração que se rende à vontade de Deus. E Deus quer o seu coração. A palavra diz, ela faz uma pergunta: onde está o seu coração? Ali está o seu? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração nesse ano de 2015? Está emagrecendo, engordar? Está no carro? Está numa namorada? A palavra diz que você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você priorizar o reino de Deus e a justiça de Deus, olha, vou ficar tranquilo que Deus vai te abençoar com um carro, com uma casa, com tudo que você precisar, porque as bênçãos vão te seguir. Você não precisa fazer força porque eu quero isso, Deus, porque eu preciso daquilo, Deus, elas vão te seguir. E Deus é Pai, Ele tem prazer em te abençoar. Só que Deus espera algo de você. Deus é Pai. E o pastor, meu pai, qualquer pai que está aqui, ele vai criar o filho, vai educar, vai bater quando for preciso, vai corrigir, vai também dar uma graça porque ele ama. Mas vai chegar um tempo que ele vai falar: filho, o que você quer da sua vida? Ah, porque eu quero isso, isso, isso. E encaminhou, começa a caminhar com as suas pernas, amém. Casou, viveu a vida dele, eu vou continuar amando, mas ele aprendeu. E ele precisa caminhar, ter a vida dele, as realizações dele, as experiências dele. Precisa crescer como pessoa, como homem, como cidadão. E você acha que Deus quer o que de mim, de você? Nos levar à estatura de varão e varoa?
Meu filho, você já cresceu, então sai desse lugar de doente, porque essa igreja já está sarada. E dê lugar para outras pessoas, para 100, 200, 5, 10, 15 pessoas que precisam experimentar aquilo que você já experimentou. Há coisas dentro de mim e de você que nós achamos que, não, Deus, eu preciso aprender muito mais do Senhor. Não, Deus, eu preciso conhecer, eu preciso ouvir, eu preciso me encher. Meu marido, você já está cheio. Você precisa esvaziar um pouco, dar, abençoar algumas pessoas com aquilo que Deus te deu, para que Deus possa te encher mais. É um novo tempo para essa igreja, é um novo tempo para mim e para a sua vida. É um tempo de se levantar. 2015 é um tempo de reconstruir algumas coisas que nós deixamos para trás em 2010, 2011. Talvez desde lá da nossa infância, reconstruir algumas coisas. E esse é o ano também de conquistar. Foi o que Neemias fez. E Deus conta com você. Só que a decisão é minha e é sua. Deus não vai entrar no seu e no meu caminho. Ele te respeita. Olha, Adão, você não pode comer daquela árvore, mas se você comer, a responsabilidade também é sua. Se um filho vai apronta, faz alguma coisa muito grave, que envolve polícia e tudo mais, há uma responsabilidade e ele não vai poder fugir dela. Deus tem falado com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E a palavra diz, como o pastor falou, o dia mal vai vir, é para todo mundo, gente. É para o crente e para o não crente, o dia mal vai vir, olha, mas crente com bom ânimo. Eu venci o mundo e você vai vencer. Fica tranquilo. Você não está sozinho. Esse ano 2015 vai ter perrengue, vai. Não vim falar para você que não, esse vai ser só glória, recebe aí, é só vitória, é só chave de... Não. Esse é um ano de conquista, mas vai ter vitória porque você vai batalhar. Você vai suar e vai chegar em 2016, glória a Deus, eu venci mais um ano, eu me levantei em Deus, eu coloquei minha vida na presença de Deus, a minha família está restaurada. Esse é um ano de conquista. Esse é um ano. E eu também posso, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei, Deus, eu não entendi. E algumas pessoas no ano passado falaram para mim, Agil, tu vai conseguir viver de música? Eu falei, olha, eu não sei. Eu sei que Deus me chamou para algo muito maior do que música, para algo muito maior do que cantar, ou ministrar, do que ensinar. Deus me chamou para abençoar pessoas, e a música é apenas uma ferramenta. Eu não sei o que eu devo fazer. E eu casei, e eu lembro que algumas pessoas falaram algumas coisas, não acreditaram em nós, e amém. Oposição sempre vai ter, não vai ter? Tem que ter. A oposição nos faz crescer. E amém, glória a Deus. Casamos, eu e a Larissa, e eu ganhando ali um salário, meu Deus, X, bem aquele bem pequeno assim, sabe? E graças a Deus a gente conseguiu pagar um apartamento que nós compramos, conseguimos quitar uma moto, graças a Deus. E tá aí, eu coloquei algo no meu coração, e só que assim, a gente não podia sonhar muito com nada, era eu ali, mas não podia sonhar muito, era aquele sonho, né? Tipo, sabe aquele sonho de cochilo, assim, é esse sonho que a gente podia ter, financeiramente. E aí eu lembro que Deus usou algumas pessoas, eu fui para São Paulo em dezembro, né? E Deus, eu lembro que a gente estava, eu levei o teclado, coloquei num colo lá na sala da casa da minha tia, e eu comecei a tocar o teclado. E chega uma irmã, do nada assim, abre a porta, e já começa a entrar no mistério. Eu falei, o que aconteceu, Jesus? Então o mistério e tal, e glória a Deus, porque eu sei com vocês, porque não sei o quê. Eu falei, o negócio vai pegar, quer ver? Aí começou a profetizar e tal. Daqui a pouco ela olhou para mim e ela falou, olha, tem coisas novas para você nesse ano que vai entrar. Eu vejo algumas notas musicais saindo de você. E eu vejo um carro, eu vejo Deus te abençoando nessa área. Eu não sei o que é, mas Deus vai te abençoar. E eu falei, glória a Deus, como eu posso. E nessa mesma época saiu uma prova para fazer em Balneário para ser professor de música pela prefeitura. E o salário era bom, meu Deus, bem bom. E ela disse, a gente vamos fazer a prova e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos, né? Aí eu falei, deixa eu ver o conteúdo. Aí ela pegou para mim, ela começou a ler as coisas, eu falei, cara, vocês eu quero
saiu o edital, e aí eu, tinha 22 vagas, eu fiquei em 9. E aí eu falei, poxa, entrei no mistério, já fiquei feliz. Nossa, glória a Deus. Aí eu falei, aí comecei a sonhar com ela. Falei, agora vamos parar de sonhar aquele sonho de mochilo. Cara, a gente pode trocar de carro. Nossa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ela, não, igual. E anda em uma concessionária, e vai em outro. E olha a outra, e a gente volta triste. Aí vamos em outro, vai dar, não, porque vai dar, porque acho que o juros é menor. E volta triste pra cá. E aí a gente foi em uma, essa semana, né? A gente foi em uma essa semana, demos um carro lá. E eu falei, mano, esse carro, nossa, dá pra ter tudo. Nossa, é top, não, esse carro. E aí, beleza. E aí, glória a Deus, só que assim, ó, teve que, né, fechar um negócio dentro da escola lá e tal, prefeitura. E aí eu fui no primeiro dia para entregar os documentos. E aí eu olhei, estava tudo certo, tudo correspondendo. E aí cheguei lá, a mulher, não vai poder hoje, porque não sei o que, falta um negócio e tal, beleza, fui atrás. No segundo dia, eram 3 dias que você podia levar os documentos. Fui no segundo dia para não perder a vaga, né, gente? Porque a gente é filho de Deus, a gente também é esperto, né? Aí fui no segundo dia, levei os documentos. Ó, tá faltando alguma coisa, não vai dar. Eu falei, Jesus. E aí cheguei hoje era o último dia para entregar os documentos. Aí fui lá hoje de manhã. Aí levantei às 8h30 para não perder, porque era até às 11h30. Cheguei lá de manhã, a mulher falou, tá faltando um histórico escolar, do ensino médio. Eu falei, não, mas não tinha nada lá escrito, não sei o quê. Eu falei, tá, mas onde eu pego essa história? Ela falou, na escola. Eu falei, tá, mas a escola não existe mais. Ela falou, olha, e se tu achar o local, hoje, dia 9 de janeiro, a escola não vai estar aberta. E se tu conseguir achar, tu vai ter que pegar daqui uns 10 dias, eles vão te dar a história. Então tu vai perder a vaga, porque até hoje, 11h30. Nossa. Aí eu já saí do espírito, entrei pra cá, né? O coração já sabe quando dá aquele, sabe? Nossa! Aí eu já saí, já liguei pra Larissa, falei, Larissa, para de sonhar, volta pra terra, ó, aconteceu isso e tal, e ela não, tal, e aí agora? Eu falei, olha, eu vou lá no vale pra ver se tem alguém lá, se tá aberto, não sei, fazer um barulho pra tentar pegar a história. Cheguei lá, tudo fechado. Eu falei, agora. Eu falei, Deus, mas o Senhor prometeu lá em São Paulo. Nossa, o Senhor, várias pessoas falando que abriu uma porta para mim. E essa porta, porque eu gosto de dar aula, é minha cara, é isso. E aí eu sabe aquela vontade de você reclamar e começar a xingar e falar, não, por quê? E agora? E eu lembro que eu aumentei o som e tinha uma música de um rapaz cantando assim, ó, tudo que Deus tem para mim é bem melhor, bem maior. Eu sei que eu abaixei o som e eu comecei a falar, o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu peguei a Bíblia e voltei para casa. Ele ainda não mudou, ele ainda é o mesmo. Em circunstância, olhe para mim e veja. E aí eu lembrei que eu achei que no início do ano eu tinha visto um boleto na casa da mãe. Um histórico na casa da mãe. Aí eu já liguei para a Larissa, liga para a mãe, que eu acho que tem um histórico lá. Isso já era 10h30, 11h30, eu tinha que voltar na prefeitura de Balneário. Eu moro em Camboriú. E aí voltei a ver, fui lá na casa da mãe, e aí bati no portão trancado, pulei o muro. Falei, mãe, eu preciso desse histórico. Ela, olha, Gil, tá aqui no histórico, 3 folhas do histórico. Eu falei, mano. Eu falei, Jesus, meu Deus, não sei o que, meu menino, aqui no histórico, aqui. Peguei o histórico, fui lá no autenticar, levei ela na mulher, e aí conseguiu 11h30. Cheguei lá, a mulher conseguiu, ela falou, eu vou ficar até as 2 para te ajudar. E aí consegui, falei, ó, acho que eu consegui. Olhou tudo, ó, você está contratado. Nossa. Aí eu saí da prefeitura e eu desci a escada da prefeitura e eu comecei a chorar, eu até mostro aqui. Eu falei, glória a Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Ele ainda não mudou. Quem falou que a gente não ia viver de música, né, Larissa? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu lembro que eu tinha batendo slam e eu falando, cara, eu tenho que ir para a igreja porque vai ter ensaio de louvor. Eu quero amar aquelas vozes. Eu quero mexer naquelas vozes. Eu lembro que eu ministrando na igreja.
aí chegou até mim essa conversa e eu falei, cara, se fosse em outro tempo, o que eu ia fazer? Eu já ia reclamar, eu falei, meu Deus, por que falaram de mim? Nossa, eu sou tão bonzinho, né? A gente só quer ajudar as pessoas, não. Eu falei, mano, quer saber? E Deus falou, eu sou uma pessoa que Deus estava mexendo no meu sentimento, na minha personalidade. Deus estava trabalhando. Só que sempre que Deus trabalha, Deus dá uma aprovação para a gente ver se você está aprovado, né? Ele é alguém. E aí eu lembro que eu falei, olha, quer saber, a Larissa nem estava em casa. Eu peguei o telefone, resolvi, ninguém pensou, falei, o que está acontecendo? Vamos resolver. Eu não sei o que aconteceu. Não, porque foi isso para mim. Glória a Deus, cara, a gente está crescendo em Deus. Esse é o ano de novidade. E eu vi Deus me usando para abençoar o cara mesmo, ele falando besteira de mim. E eu falei, olha, se fosse aqui tempo, eu não ia na cara do cara uns 3, 4, 5 anos, ia ver ele na rua, ia fazer igual os sacerdotes, né? Mas esse é um ano de reconstruir algumas coisas. Talvez vai te reconstruir algumas coisas na sua casa. Você, o copeiro mudar a história de uma nação. Talvez vai usar você para mudar a história da sua família. Talvez vai te colocar numa situação na sua empresa e vai falar, você tem as ferramentas certas e pode te colocar aqui com um propósito. Porque vocês acham que Deus colocou Neemias ao lado do rei? Deus tem propósito na sua vida. E onde você está hoje, a situação que você está hoje, não é o diabo que te levou até ali. A palavra diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo. Deus quer tirar o que há de melhor dentro de você. Esse é o ano de reconstruir algumas coisas e conquistar coisas boas. Mas você quer? Você está pronto para sofrer zombaria como Neemias sofreu? Você está pronto para ouvir pessoas falando mal de você e sem você fazer nada? Está pronto para isso? Está disposto a pagar o preço? A ser escarnecido? A chegar um tempo de desânimo? Porque o povo de Israel não entrou na terra prometida? Por conta do desânimo. 10 espias chegaram lá desencorajando o povo, jogando água lá na fogueira que eles estavam fazendo. Aí o povo levantou no chão, a gente não é nada, né? A gente vai continuar vivendo essa vidinha, né? De 950 pila, essa vidinha, né? De ir lá e pedir ajuda dos outros, essa vidinha, né? De continuar aqui nessa situação porque me machucaram, porque falaram de mim, porque me feriram. Esse é o tempo de você se levantar em Deus e dizer que esse ano de 2015, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, vai ser um tempo de novidades. Esse é o ano de reconstruir relacionamentos. Esse é o ano de conquistar coisas novas, financeiras, coisas materiais, coisas espirituais de Deus. Esse é o ano. Está disposto a com uma mão segurar a mulher de pedreiro e com a outra mão segurar a espada? Deus confia em você para isso. Deus vê algo dentro de nós que ninguém vê. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore, ainda não. Eu já não estou, meu irmão. Já é o bastante Deus reconhecer quem você é. Você é precioso. Você tem valor, meu irmão. Deus te ama do jeito que você é. Ele vai te usar assim. Porque Deus confunde. Coisas novas, coisas grandes está colocando na sua mão. Esse é o tempo que você falou, cara, eu vou tomar decisão na minha vida. Eu preciso dar para ficar. E Deus ouviu. E quando Deus ouve, descansa, relaxa. Foi o que aconteceu na minha vida, na vida daquela moça ali. Eu entendi que não precisava ser um mega cantor. Eu entendi que eu não precisava ser famoso. Eu precisava entender o que ele falava para mim e obedecer. Em qualquer situação. O que Deus quer da gente é um coração disposto. Olha, Deus, eu não quero, mas eu te amo. Olha, Deus, eu não quero porque a minha vontade não quer, mas a minha vontade ela não anda em mim.
coisas novas. E eu decidi reconstruir coisas na minha vida. Eu decidi conquistar algumas coisas na minha vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse é o tempo de você colocar a sua fé em prática. Porque a fé sem obras, ela é. A fé sem obras, ela é. Esse é o tempo de levantar pessoas nessa igreja para fazer a diferença. Esse é o tempo. Deus te levantar na sua casa para fazer a diferença. Amém? Deus colocou no meu coração. Foi isso. E eu gostaria que você, no seu lugar, curvasse sua cabeça. Você que quer reconstruir algumas coisas na sua vida que você sabe que precisa ser mudado e conquistar algumas coisas novas nesse ano de 2015. Gente, é nesse ano, não é no ano que vem. É esse ano que Deus tem para a sua e para a minha vida. Eu gostaria de convidar você aqui na frente. Você que tomou posse dessa palavra para você. E Deus já tem falado já nesses dias de primícia, e essa palavra de hoje é uma continuação do que eu já tenho falado. Fique à vontade. Se você sentir no seu coração, vem aqui na frente. Pode vir, fique à vontade. Eu gostaria que você começasse a falar com o Espírito Santo. Gostaria que nesse momento você tivesse um tempo com Deus. Feche os seus olhos, não se distraia nesse momento. E comece a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que existem algumas coisas na minha vida que precisam ser mudadas, que precisam ser trabalhadas. Eu sei que existem algumas coisas dentro de mim que eu preciso reorganizar na minha vida. Mas a sua palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É o teu poder, não é o meu poder, não é a minha força. Eu não faço nada. Comece a falar com o Espírito Santo. Tire você conquistar algumas coisas em Deus. Você quer conquistar um tempo maior de intimidade, de relacionamento com Deus. Voltar a ouvir a voz de Deus como você ouvia. Despertar os dons. Conquistar algumas coisas do seu material. Você
Senhor quer